Olá, meus irmãos. Olá, estamos ao vivo aqui na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Olá, boa noite. Meu irmão João Lauro, boa noite. Muito obrigado. Estamos aqui na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Nesses minutos que antecedem, vamos testando aqui. O Ricardo aqui conosco, testando tudo por aqui, esperando o pessoal chegar. Abraço, obrigado a todos. Vamos aproveitando esses minutinhos que antecedem a nossa reflexão para irmos nos harmonizando. Muito obrigado, pessoal chegando. Gratidão. Vamos aproveitando esse minutinho que antecede a nossa reflexão para irmos nos harmonizando, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para realizarmos o trabalho dessa noite. Boa noite, Jussara, seja bem-vinda, muito obrigado pela companhia de sempre, muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos que sempre estão conosco, nos apoiando, nos incentivando. Muita gratidão pela presença de todos. Vamos então nos harmonizando para iniciarmos o trabalho dessa noite. Boa noite, meus irmãos, amigos da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Hoje, dia 30 de abril de 2021, sexta-feira, 20 horas, como de costume, como a gente sempre diz, dia da nossa reunião pública doutrinária, ainda não havendo a possibilidade de ser presencial, continuamos aqui reunidos por meio virtual, na página da Sociedade, pelas vias da internet, Facebook, como sempre, conectados, unidos pelo coração. Mais uma vez, muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade, pelo carinho com que nos recebam em seus lares. Muito obrigado. Vamos à nossa prece inicial. Jesus, Mestre amado, muito obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos em Teu nome, com o objetivo, Senhor, de estudarmos o Teu Evangelho, que as vibrações de paz e harmonia nos envolvam, pacificando os nossos corações, equilibrando as nossas emoções. Conheces, Senhor, os nossos corações, conheces o nosso mais profundo íntimo. Ajuda-nos a vencer esse homem velho que insiste muitas e muitas vezes em velhas atitudes e desperta em nós o homem novo que tanto desejamos, que possamos levar adiante esse grande projeto de melhoria moral com muita fé e esperança. Nos ampara, Senhor, a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, a nossa reflexão da noite de hoje, com o tema Vida, Desafios e Soluções. Vida, Desafio e Soluções é um velho tema, mas muitíssimo e sempre atual. Esse título é de um livro psicografado pelo nosso querido irmão Divaldo Franco, pelo espírito da mentora Joana de Ângeles, volume 8 da série psicológica da nossa querida Joana, lançada em 1977. Trata-se esta obra, ela vai nos fazer compreender o sentido e o significado da vida. A benfeitora Joana de Ângeles escreveu nessa obra
uma introdução que ela chama o milagre da vida. Nossa reflexão, claro, devido ao tempo, nós vamos abordar alguns trechos, mas que nos trazem grandes esclarecimentos e grandes ensinamentos. Lembramos aqui também que na época do lançamento do livro, esse tema desafio e soluções foi amplamente trabalhado por Divaldo Franco, nosso querido irmão Divaldo Franco, em várias palestras, em vários seminários e conferências. Uma obra interessantíssima, uma obra profunda, importantíssima para nós relermos, se já lermos e relermos de novo, para ser estudada, refletida. Já na introdução, como nós falamos, o milagre da vida, a mentora vai nos dizer: por mais que a mente humana interrogue a respeito da vida, na atual conjuntura do conhecimento intelectual, diga-se muito grande hoje, difícil encontrar as respostas adequadas que nos facilitem aprender todo o seu sentido e o seu significado. A mentora nessa obra vai trabalhar a valorização e o sentido da vida. Ela vai estimular a nós encontrarmos o nosso sentido existencial, encontrarmos um verdadeiro significado para as nossas vidas. Ela vai dizer maravilhosamente bem: a vida física é uma experiência iluminativa. Lindo isso. Um conceito tão apropriado, tão adequado a nós espíritas, tão preciso, diríamos tão básico, tão essencial. A vida física é uma experiência iluminativa, instrutivo, edificante, que enfrenta, é verdade, inumeráveis desafios no seu processo de crescimento, exigindo de todos nós esforços bem direcionados a fim de os solucionar, diz a mentora. Então, meus irmãos, a vida é uma experiência iluminativa e os desafios são convites ao crescimento, ao nosso crescimento espiritual, moral, ao desenvolvimento, à iluminação, ou seja, aquilo que nós tanto falamos, a nossa evolução espiritual. E com estes esforços, nós vamos nos direcionar para a vitória, para a conquista destes objetivos. Sobre, diga-se de passagem, muito importante, sobre as nossas próprias imperfeições, sobre as nossas próprias dificuldades. Cada experiência vai representar o patamar avançado, um passo à frente em busca da plenitude, da busca da tão falada nossa perfeição, nossa reforma, nossa evolução, nossa grande jornada que é evolutiva. Então, Joana de Ângeles, a nossa querida mentora, está nos dizendo: a vida tem um significado. Lógico que tem. A benfeitora vai nos dizer: ninguém se encontra encarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior, um objetivo, um significado, um propósito. Isso jamais deve ser esquecido, nunca. Nunca deve ser ignorado, abandonado por nós, menosprezado por nós. É preciso que vivamos conscientes do porquê da vida, da finalidade da vida, da onde viemos, do porquê nós estamos aqui, quem são os que estão conosco, por que nós estamos juntos. Tudo, absolutamente tem sentido, muito sentido. De que somos espíritos imortais em busca da nossa evolução. Esse é o ponto. Ainda na introdução, a benfeitora Joana de Ângeles vai nos dizer uma coisa muito importante, super importante. Não apresentamos, diz ela, nenhuma fórmula mágica.
E de fato não existe fórmula mágica. A nossa singela colaboração, diz ela, se fundamenta nos postulados vigorosos da doutrina espírita, que vem desde a publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec, iluminando vidas e libertando consciências. Que frase! Vamos repetir? Vale a pena refletir bem essa frase. Ela é muito profunda e abençoada. Ela nos lembra o nosso papel como espíritas. Diz ela, não apresentamos nenhuma fórmula mágica. Ela não existe. A nossa singela colaboração se fundamenta nos vigorosos postulados da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec desde a publicação de O Livro dos Espíritos, iluminando vidas e libertando consciências. Que show isso, né, gente? Iluminando vidas e libertando consciências. Quando a mentora nos apresenta o significado da vida, nós imediatamente vamos recorrer, nos utilizarmos para a nossa reflexão, a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec vai perguntar qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos vão responder, os espíritos superiores, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação, visando ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhes toca na obra da criação. E na outra questão, na 167 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: qual é o objetivo da reencarnação? E a resposta nos diz: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Eles ainda fazem uma outra pergunta. Essa é a nossa experiência iluminativa, que vai fazer chegarmos à perfeição. Mas para todos nós, temos e existem desafios estes que nos conduzirão às conquistas libertadoras. Mas também, dizem eles, nos conduzirão às grandes realizações do espírito, ao crescimento intelectual, ao crescimento moral. Os desafios deverão ser compreendidos na proposta da mentora Joana de Ângeles como verdadeiros convites ao crescimento. Verdadeiros convites ao crescimento. Um outro ponto super importante que a mentora nos alerta na obra é, vejam que interessante, que ninguém, absolutamente ninguém, vem à Terra para sofrer. Ela está nos alertando isso na obra, que ninguém vem à Terra para sofrer, mas sim para reparar, sim para adquirir novas experiências, sim para desenvolver aptidões, para desenvolver capacidades, recursos, crescer, evoluir interiormente. Tudo isso como propostas educativas que fazem parte da vida. Vamos ver bem, vejamos bem e reflitamos bem. O objetivo não é sofrer, nunca, jamais. É nos educarmos, é aperfeiçoarmos. Claro, no mundo nós teremos desafios, teremos dores, aflições. Vamos lembrar de Jesus, quando ele nos disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz no mundo. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33, lá no Evangelho. Jesus falando isso.
Então esses desafios, eles fazem parte para adquirirmos novas experiências, como dissemos, repetimos, desenvolver aptidões, crescer interiormente, evoluirmos, para vivermos, como diz a nossa mentora, uma experiência iluminativa. Essa é a reflexão dessa noite. E é isso que precisa estar na nossa consciência. Precisamos ter consciência disso. Porque quando os desafios, principalmente os de natureza expiatória, surgirem efetivamente, surgirem muitas vezes intensamente, nós possamos ter a consciência que tudo passa, que nós tenhamos forças para superar, tranquilidade, confiança, fé em Deus. E a mentora segue falando maravilhosamente da vida, quando ela vai nos dizer que a vida é dádiva divina, é um presente, é uma graça de Deus, que tem um propósito, que precisa ser valorizado e tem seus desafios. A mentora vai nos dizer que para enfrentá-los é preciso estar desperto. Vejam de novo. Estar desperto, vai nos dizer a mentora. Nos falando muito forte, porque nós precisamos compreender isso, que a humanidade, diz ela, em geral, vive em estado de sono, em estado de paralisia da alma, ela vai usar essa expressão, própria de quem vive sem objetivos. Próprio de quem vive muito mais ocupado com as questões do mundo, com as distrações do mundo, desprovidos, dizendo ela, absolutamente verdadeiro, dos compromissos de seriedade, desligados da própria vida. Ela vai nos dizer que aqueles que vivem nesse estado de sono, que esse estado de sono é uma forma de morte. É forte isso, mas verdadeiro. Diz ela, em função da ausência destes compromissos, dessa seriedade, dessa responsabilidade, ou seja, vivermos por viver. E não tomamos as rédeas, o controle, o encaminhamento das nossas vidas. É disso que ela está nos falando. É disso que ela está nos alertando. Dizendo-nos que, na verdade, nós estamos desperdiçando muitas e muitas vezes essa grande experiência iluminativa, essa proposta educativa, desperdiçando tempo, às vezes muito tempo. Lembrando aqui, oportunamente, junto com Joana de Anjos, nossa mentora, do apóstolo Paulo, quando dá carta aos Efésios 5,14, quando ele vai nos dizer, desperta, tu que dormes, levanta de dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Lindo isso. Então nós vivemos, e é isso que Paulo também está a reforçar e juntar essas duas grandes lições, esses dois grandes mentores, vivemos um momento extremamente delicado, pois em nenhuma época da humanidade o homem foi tão insistentemente convidado a usufruir da vida material como agora, sem pensar em escrúpulos morais, aquilo que a gente fala popularmente, a lei do tudo pode. Crescem vorazmente em nosso âmbito geral, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, os apelos ao imediatismo, como se a nossa passagem pelo planeta fosse um acontecimento único. Aliás, a criatura humana tem atentado pouco para os reais valores da existência terrena, muito pouco, tem dado vida, razão para isso. Como se diz popularmente, tem dado muito pouca bola para isso, preferindo seguir seus dias numa indiferença absoluta, numa indiferença alarmante, eu diria, em que a preocupação em levar vantagem em tudo, de ter vantagem, tem superado as necessidades do equilíbrio. Princípio de quem é decente, de quem é sublime e belo. Está nos faltando isso.
A posse dos valores materiais nunca esteve tão em moda. Isso a gente está dizendo há muito tempo. Os espíritos superiores vêm nos repetindo, os nossos mentores vêm nos repetindo isso. Continua a mesma coisa, parece que nós estamos falando de velhos assuntos. O culto à beleza corporal ganha adeptos cotidianamente, assustadoramente. A vontade de se dar bem usando qualquer método, o método que for, encontra isso tudo ressonância nos corações e nas mentes desajustadas. O uso promíscuo do sexo é uma realidade inquestionável. Ainda é uma realidade, infelizmente, inquestionável. Caminha, portanto, diz os espíritos, diz a mentora, o homem dormindo para a sua real e inquestionável finalidade, que é ser feliz. De forma alguma nós estamos proibidos de viver confortavelmente, claro que não é isso que nós estamos falando. Desde que tenhamos adquirido essa comunidade, essa comodidade, esse estágio, honestamente, de cuidar do nosso corpo, pois ele é a morada do espírito imortal e isso é uma das nossas grandes tarefas como espíritos encarnados, cuidar do veículo que nos proporciona a reencarnação. Simples assim. Mas, obviamente, um zelo na dose certa, desejando conquistar posições, valores, notoriedade, sempre, muitas e muitas vezes prejudicando, não é isso que nós viemos fazer. Não é esse o caminho. Tudo isso, mas sem prejudicar ninguém. De fazer uso do sexo, mas dentro dos limites do razoável e da dignidade. Aquilo que excede, e nós temos que realmente refletir bem esse ponto na reflexão da noite de hoje. Aquilo que excede, que ultrapassa as raias do equilíbrio, será sempre condenável e danoso, será sempre prejudicial para nós, espíritos imortais. Trazendo consigo, lembramos bem, trazendo consigo a romaria de sofrimento, a romaria, a imensidão de decepções, a imensidão de desafetos inerentes a estes descuidos praticados. Então, quando Paulo sugere o despertamento, que Joana de Ângeles também vai nos falar, a nossa mentora, quando ele sugere o despertamento aos Efésios, na sua carta escrita àquele povo, ele deixou uma valiosa lição para a humanidade inteira, para todas as épocas da humanidade. Hoje também. Vale, portanto, claro, lógico, para os tempos atuais. O que a gente está vendo? Os dramas, as tragédias, estampados no meio social em que vivemos. Bem dizem isso tudo da premente necessidade de acordarmos. Acordarmos para quê? Para as definitivas finalidades da criatura humana. Ou seja, para as nossas definitivas finalidades. Então, em todos os quadrantes do universo, o inadiável esforço para nós superarmos os limites, saindo dessa cascadura que ainda nos envolve, que ainda nos consome, que é o egoísmo e o orgulho. As chagas da humanidade, como está lá no Livro dos Espíritos e que a gente tanto repete. Para vislumbrarmos essa imperiosa necessidade de conquistar esses tão falados valores espirituais, que vamos lembrar, são os valores definitivos, que são os valores eternos, e é disso que a mentora está falando, pois que as realizações e as conquistas pertencentes ao corpo são efêmeras e passageiras, e quase sempre, infelizmente, todavia, marcas do vazio e marcas do tempo perdido. Vivamos no mundo, sim, vivamos no mundo, é para isso que estamos aqui, mas procurando-nos à medida do possível e sempre que possível e com muito esforço, com todos os esforços, espiritualizarmos cada vez mais. Espiritualizar cada ação, cada ato, espiritualizar cada comportamento. Porque o gozo material, a beleza física e a sexualidade têm suas valiosas funções, sim, quando exercidas nos padrões do equilíbrio.
mas elas também abrem portas para o sofrimento, para muito sofrimento, diga-se de passagem, quando passam a ser prioridades nas nossas vidas, quando só enxergamos aquilo. Portanto, a mensagem de Paulo, valiosíssima para os nossos dias, deve ser sim, hoje e sempre, mas hoje muito, meditada, refletida, estudada, analisada, para que nós tenhamos a certeza de que nós estamos vivendo dignamente, pensando no hoje, sem esquecer, evidentemente, das construções do amanhã. A nossa velha lei de causa e efeito, do plantio e da colheita. Aí a gente sempre fala a mesma coisa. Que sementinha nós estamos plantando? O que nós estamos plantando? Porque a colheita é obrigatória. Então desperta, tu que dormes, quer nos dizer, abre os olhos e vê o que é real, o que não é ilusório, o que não é fantasioso. Levanta-te entre os mortos, isto é, saia da procissão daqueles que nada querem de útil e definitivo. O Cristo te iluminará, que Paulo se refere, significa dizer aquilo que a gente falou, colherás do que plantou. Jesus sempre trabalhou em favor daqueles que se esforçam para crescer moralmente. Na vida terrena, muitas vezes podemos muito, mas será preciso perguntar se esse muito nos convém? É isso que Paulo está nos levando a refletir. Vamos refletir sobre isso. Então a mentora Joana de Ângelo vai nos dizer, nos alertar. O ser humano, em razão dos atavismos, do adormecimento, do dormir da consciência, ele não sabe eleger o que é fundamental para a sua existência transitória no mundo. Vejam que interessante o que ela está nos dizendo, que nós não sabemos ainda eleger o que é fundamental para a nossa existência aqui nesse momento. Ela está nos dizendo que nós não estamos sabendo eleger o que é fundamental para uma existência que é passageira no mundo, nem para a realidade básica, importantíssima do ser imortal que somos. O ser humano elegeu como necessidades próprias da vida, prioridades, aquelas que dizem respeito aos fenômenos fisiológicos. Ela está nos dizendo isso, com toda a sua série de imposições. E aí ela vai citar, lá no livro, vale a pena ler, um monte de coisas. Mas entre elas ela vai dizer alimentação, nem sempre equilibrada, habitação, nem sempre santificada, a busca pela segurança, a questão da reprodução, muitas vezes sem compromissos, com compromissos irresponsáveis, a busca do bem-estar a todo custo. Estas são as necessidades dos fenômenos fisiológicos que ela se refere. Logicamente, ela está nos falando aqui dos contextos exagerados, de toda ordem, dos excessos todos. Ela está nos falando das dificuldades de elegermos o que é fundamental. Ou seja, um gritante desequilíbrio nas valorizações. É isso que ela está nos dizendo. Então a gente tem que pensar, gente, para terminarmos, que a vida é repleta de percalços, mas nós temos todas as ferramentas que Deus nos dotou para enfrentar esses desafios e esses obstáculos. Então eu queria encerrar com uma mensagem pequenininha aqui da nossa querida mentora Joana de Ângeles também, onde ela diz: viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra com a disposição de todo aquele que resolva decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Que assim seja. Vamos à nossa prece final? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade,
Obrigado por esses momentos que aqui tivemos. Muito obrigado, Senhor, por cada oportunidade de aprendizado, de renovação, de crescimento espiritual, Senhor. Que a paz, a harmonia, a serenidade esteja em todos nós. Muita saúde e luz estejam presentes em nossos lares, em todos nós, agora, hoje e sempre. Que assim seja.